E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor, o seu professor de Física aqui no ExAnem, e hoje a gente vai dar sequência no nosso conteúdo nas aplicações interessantes aí, bem relacionadas com a aula passada. A gente estudou na aula passada a relação do trabalho e hoje a gente vai estudar a potência de um trabalho. A gente vai dar uma sequência aí no nosso conteúdo, avançar um pouquinho e ver como que essa energia é aproveitada durante um tempo, pessoal. Então a gente vai dar uma grande importância aí agora também para a relação do trabalho e vai ver as suas aplicações agora em termos de potência, certo? Uma aula muito importante, uma aula muito relevante aí. Então, bora lá, já deixa o seu like, compartilha aí com quem você acha que vai gostar desse vídeo, acha que vai gostar dessa aula e vamos fazer acontecer, pessoal. 2020 ainda é o ano de vocês, então vamos lá tentar relacionar, tentar entender todos os conceitos e aplicações dessa, que é uma das disciplinas muito importantes aí pra gente agora entrar na próxima etapa dentro da mecânica, certo? Então, um grande abraço pra vocês e sobe a vinheta. Valeu! Certo, pessoal? Estamos aqui de volta nos slides. Bora lá, aula 10, aula de potência mecânica. Vamos conversar sobre os principais conceitos, aplicações e relações que a gente tem dentro dessa relação que é muito interessante, bem legal que a gente tem aí. Eu sou o professor Yuri Alves, professor aqui do ExAnem. Me sigam lá no Instagram e sigam o ExAnem também, que a gente está sempre postando bastante coisa legal, bastante coisa interessante. Vocês vão gostar bastante do conteúdo que a gente está produzindo, especialmente para vocês aí nas plataformas, ok? Tem alguns links na descrição aí que são bem legais, certo? Então bora lá participar, interagir com a gente, que a gente gosta assim de tirar as dúvidas, a gente dá aula aqui, os professores, só gente top, beleza? Então vamos dar sequência aí, pessoal. Qual que é a grande definição que a gente tem de potência? Então, potência é uma grandeza física escalar, medida em watts. Ela pode ser definida com a taxa da realização do trabalho a cada segundo ou como consumo de energia por segundo, certo? Então a gente tem uma certa quantidade de energia, que é o trabalho, como a gente discutiu lá na aula 9, que é muito importante então você ter esses pré-conceitos, essas ideias anteriormente, então fica ligado lá. O watt é a unidade de potência, certo? No sistema internacional de unidades, e ele equivale a 1 joule por segundo, certo? Então aí sempre teve aquela briga se é watt ou watt. Então na verdade, pessoal, não tem diferença, certo? As duas palavras estão certas. A única diferença que a gente vai ter nessa situação de watt para watt é uma relação do inglês britânico para o inglês americano, certo? No inglês britânico eles falam watt e no inglês americano eles falam watt, mas na verdade não tem diferença, é a mesma situação que a gente tem aí, é só aplicar, é só ficar ligado que não tem mais complicação, certo? Os dois termos estão corretos. Tendo isso em mente aí, pessoal, bora lá conversar um pouquinho agora, definir a relação, que é o que eu acho que é importante aqui. Fórmula, a gente vai definir matematicamente como que a gente consegue elaborar, como a gente consegue medir, como a gente consegue relacionar essa potência mecânica, certo? A potência mecânica, ela é igual ao trabalho dividido pelo tempo, certo? Então, a potência sempre em watts, certo? A unidade medida da potência clássica é em watt. Ela vai ser realizada pelo trabalho, que vai ter que estar em joule. Se tiver em grandezas diferentes de joule, você vai ter que fazer uma transformação, ou você vai ter que analisar pelo exercício, pelo enunciado, a maneira que ele quer que seja cobrado, qual é a ideia principal que tem aí, dividido então pela sua variação de tempo, essa variação de tempo em segundos, pessoal. É assim que a gente consegue determinar, a gente consegue relacionar as ideias de potência mecânica de uma forma bem simplificada, de uma forma bem legal que a gente tem aí. De boa, pessoal, sossegado, virou aí, não tem segredo, fórmula fácil, fórmula sossegada aí. Mas dá pra gente trabalhar com ela de umas maneiras um pouco diferentes que ajudam a gente a entender um pouquinho como que tudo isso funciona. Então, bora lá. Então, a gente sabe que, matematicamente, a gente aprendeu isso na aula 9, que o trabalho não é a força vezes a distância percorrida, o deslocamento percorrido naquela situação. E a gente não sabe que a variação de tempo não é tempo final menos tempo inicial, como qualquer tipo de variação. Essa parte aqui a gente estudou nas aulas de movimento uniforme e movimento variado. Então qualquer coisa volta lá, dá uma relembrada de como a gente trabalha aí. Mas lembra
o trabalho vai ter que estar em joule e o tempo vai ter que estar em segundos. Então a gente cai naquela mesma jogada. Então a força vai ter que estar em newtons, a distância vai ter que estar em metros, para a gente conseguir chegar nesse joule, para a gente conseguir chegar no watt aí. Então, fazendo esse passo aqui, a gente vai fazer uma substituição. Onde a gente tem o trabalho, a gente vai substituir pela força. Então, a gente está falando de trabalho de uma força variável, que é um conceito bem relevante que a gente tem aí, isso tudo dividido pelo tempo, ok? Então, a gente tem uma ideia aqui, a gente tem a distância dividido pelo tempo, pessoal. Essa relação da distância pelo tempo, pensa aí, tenta lembrar aí para vocês aí, o que é essa distância dividido pelo tempo? Distância, deslocamento, isso tudo é um valor que já dá em metros, o tempo em segundos já é uma ideia interessante que a gente tem aí. Essa distância em metros, pessoal, ela é relacionada diretamente com a velocidade média, que a gente aprendeu lá na relação do movimento uniforme. Então a velocidade não é a variação de espaço pela variação de tempo. Qual a diferença de espaço para distância? Na verdade, é a mesma interpretação que a gente tem. Só muda a maneira que a gente analisa esses fatores. Mas então, esse trabalho dividido por essa distância, a gente consegue relacionar isso diretamente com a velocidade. Então, a gente tem uma reinterpretação da fórmula da potência, certo? A gente vai interpretar ela de uma maneira diferente, onde a potência que a gente está analisando vai ser igual a força vezes a velocidade. Maneira simples, maneira sossegada, bem direta, bem de boa aí, sem muito segredo. Beleza, pessoal? Sossegado? Pegaram a ideia aí? Então, bora. Onde, importante, a velocidade tem que estar em metros por segundo. Se tiver em qualquer outra grandeza, como normalmente é aplicado o quilômetro por hora, você tem que fazer a transformação, você tem que dividir por 3,6, certo? Então, mas isso é um fator muito importante, ok? Opa, beleza. Então vamos lá. E a relação de rendimento? Pessoal, o rendimento é uma relação que não tem segredo. Você vai ter uma potência útil ou a potência utilizada, uma quantidade de potência que você está utilizando nesse movimento, na realização daquele trabalho, e você vai ter a potência total que a máquina pode fornecer. Isso vai ser igual a essa letra grega que chama ni, e isso é o rendimento que a gente tem. E esse rendimento, a gente pode multiplicar ele por 100, a gente vai pegar essa potência útil, dividir por essa potência total, lembra, as duas tem que estar na mesma grandeza, está em watt, a outra tem que estar em watt, está em quilowatt, a outra tem que estar em quilowatt, então elas sempre tem que estar nas mesmas grandezas. Não se esqueça disso nunca. Isso vai dar para nós um rendimento que multiplicado por 100 a gente chega na porcentagem. Viram aí, pessoal, sem muito segredo essas situações, viram com uma relação bem simplificada, é mais uma readaptação das fórmulas que a gente tem. E isso é muito importante. Na física, a gente trabalha com as fórmulas para tentar facilitar o nosso caminho. A fórmula ela é uma ferramenta e o mais importante, a gente tem que saber usar essa ferramenta, certo? Por isso, vamos treinar um pouquinho aí, ok? Vamos lá para o whiteboard, piscadinha de olho, tamo lá. Valeu! Certo, pessoal, estamos aqui no whiteboard. Agora vamos resolver esse exercício aí que é bem interessante, que é bem legal, sobre esses conceitos que a gente está conversando aqui. Então, bora lá, um exercício bem sossegado, bem direto, sem muito segredo, ok? Esse exercício, pessoal, ele vai relacionar exatamente esses conceitos que a gente acabou de estudar, que a gente acabou de conversar aí. Então, fica ligado aí, vamos entender. Então, para reciclar, certo, motor de potência elétrica igual a 200 watts, primeira informação aí que a gente tem um tipo de potência, o estudante construiu um elevador e verificou que ele foi capaz de erguer uma massa de 80 kg a uma altura de 3 metros durante 1 minuto. Olha quantas informações que ele forneceu para a gente aí. Então é sempre importante a gente ser bem sagaz, a gente sempre marcar assim, as informações que ele está dando para ficar um pouco claro o que está acontecendo. Então, considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo e ele pergunta qual a eficiência aproximada do sistema, certo? A eficiência, pessoal, ela pode ser relacionada diretamente com o rendimento. Então, ele quer saber pra gente o que é o rendimento. Então, simplesmente a gente tem o que aí? Ele quer saber o rendimento. Então, a gente tem a potência útil, certo? A gente tem uma relação de uma potência útil aí dividida pela potência total. A total até que a gente tem, certo? A gente tem essa potência total aí. Essa potência total, ela equivale pra gente aí aos 200 watts, mas a gente tem que descobrir essa potência útil. Eu não sei, a gente não acabou de estudar que a potência não é exatamente o trabalho que é realizado dividido pela variação de tempo?
Observa que essa potência, o trabalho a gente não tem. Mas essa variação de tempo a gente sabe que é 60, aliás, 1 minuto, que equivale a 60 segundos. Sossegado aí, mas o trabalho a gente não tem. A gente consegue determinar trabalho? Consegue. A gente sabe que trabalho é força vezes distância. Onde o trabalho é a força que a gente não tem, esse valor de força, mas a distância que a gente tem, que é 3 metros. De boa aí. Mas agora a gente vai ter que determinar essa força. A gente sabe que a força é a massa vezes a aceleração. A gente tem a massa? Tem 80. A gente tem a aceleração? Tem também, que é 10. Então a nossa força é 80 vezes 10, que dá 800 newtons. Agora a gente volta para cá. Então aqui, agora essa força a gente tem. A gente sabe que ela equivale... Deixa eu apagar o 3 aqui para ficar um pouco melhorzinho para a gente. A gente sabe que ela equivale a 800 vezes 3. E 800 vezes 3 é uma relação bem simples que a gente tem aí, que é igual a 2.400 joules. Então, a gente já determinou o trabalho, a gente consegue voltar aqui agora, substituir aqui dessa forma, esses 2.400 joules dividido por 60. Eu posso cortar o zero, corto o zero. Então, fica 240 dividido por 60, 240 por 60 é igual a 40 watts. E aí, qual que é o grande erro? A gente já pega e já marca aqui a alternativa de 40. Não, pessoal. Ele quer o rendimento. Isso aqui é a potência que está sendo gerada naquela situação. Então, você tem que tomar muito cuidado quando vai realizar esse tipo de exercício, quando vai realizar esse tipo de situação, para você não se equivocar. Presta atenção no que você está fazendo. Então, a nossa potência útil vai ser quem? Esses 40 watts dividido por 200. Então, o nosso rendimento vai ser, pode cortar o zero aqui, 4 dividido por 20 vai dar 0,2. Qual que é a unidade medida? A gente não tem unidade medida, ele é adimensional. Mas esse 0,2 eu posso multiplicar por 100 para dar esse valor em porcentagem, que dá para nós 20%. Resultando aí na alternativa B. Pessoal, eu quero que vocês fiquem ligados assim, em todo o processo que a gente fez, como esse exercício ele é elaborado, ele é entendido, ele é sintetizado aí para vocês. Eu mostrando para vocês aí o passo a passo que a gente fez para determinar cada uma das variáveis, para determinar cada uma das situações que a gente tem. Isso é a física, pessoal. A gente usa uma coisa, outra coisa, outra coisa e vai montando todo um esquema para a gente conseguir analisar. Sossegado? Super de boa, então bora lá, vamos voltar para os slides. Piscadinha de olho aí para vocês. Valeu! De volta aqui, pessoal. Bora lá, uma aula sossegada, uma aula simples, isso aí. A gente aqui traz todos os nossos conceitos de forma mais dinâmica, de uma forma mais direta, mais sucinta para vocês entenderem os principais conceitos que a gente tem, principalmente aqui na física, que é essa matéria que tira o sono de muita gente aí. Mas aqui a gente está para descomplicar isso. O ExEnem aqui com essa equipe de professores que a gente tem, só cara brabo, só cara esperto aí para fazer acontecer todos esses conceitos, ok? Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa na caixa de comentários. Lá é território de vocês pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia ali e se interagir, pessoal. Vamos interagir, vai comentando aí que é uma relação bem interessante. Então, até a próxima aula. Muito obrigado a participação de vocês nesse dia de hoje aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar, pessoal, porque é para dar uma maior... Você conhece alguém que tem dificuldade nesse conteúdo, que tem dificuldade nessa matéria, que quer aprender mais sobre isso? Manda para ele lá, para a pessoa ficar esperta, a pessoa ficar ligada nesses conceitos, certo? Siga a gente nas redes sociais, a gente tem sempre postando bastante conteúdo, bastante coisa interessante, bastante coisa legal lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para você que está buscando a sua aprovação, que está buscando tudo isso, vai ser uma relação bem interessante. Eu sou o professor Yuri Alves e tamo junto aqui no ExEnem. Muito obrigado a participação de todos vocês, até a próxima aula, muito obrigado e tchau, tchau, pessoal!